Olá, boa tarde. Aqui quem fala do Hotel William, mais uma vez com vocês, para tirar umas dúvidas e umas caramelas da cabeça de muita gente, que às vezes até mesmo me procura sobre um assunto que é extremamente delicado, que é a famosa amarração. Se a gente pegar pelo um contexto normal da questão da amarração, eu estava atendendo uma cliente, aí eu fui tentar mostrar a ela os motivos pelos quais ela não deveria proceder com esse serviço. Quando você pensa na questão da amarração, você pensa na frase sucinta de fazer com que alguém goste de você pelos seus ideais ou pela sua forma de ser, ou que alguém goste de você pelo simples fato de gostar. Colofé Rodrigo, Colofé Emerson, boa Páscoa, né? Que é o dia de hoje. Então eu vou fazer um resumozinho dentro da cabala numérica que eu costumo executar, para poder explicar o motivo pelo qual, em sua maioria, as mulheres que buscam a questão da amarração buscam em cima de um homem mal construído, e em sua maioria os homens que buscam a amarração buscam na sucinta informação da necessidade da réplica de mãe na vida carnal deles. Então eu vou começar com a cabala de Ojofum, ou a cabala do número 10. A gente fala Ofum pela linguagem normal do candomblé, que é o sistema pela qual eu procedo. Colofé Augusto, boa tarde. Eu vou tirar o celular aqui para poder mostrar para vocês um pouco do meu pensamento de como eu procedo na questão referente à tão famosa feitiçaria de amarração. Gente, se eu pegar num contexto, que eu já falei da questão do rosário de Ossá, e todo mundo lembra o que leva uma mulher a conjurar, e o resultado desse Ossá, que é o número 10, que é a letargia, a vagarosidade naquele aspecto de vida daquele homem. Por isso que o homem, ele, quando espreguejado por uma mulher, ele tem problemas. Então, vamos começar a construir aqui a cabala do 10, entendeu? Ela não é uma cabala de fragmentação, ela é uma cabala de posição, entendeu? Quando eu tenho dentro da cabala do 10 a questão emocional, eu automaticamente chego a esse número aqui, desmembrando a cabala. Eu vou tentar escrever, que eu não consigo olhar pela tela e fazer ao mesmo tempo. Então eu vou escrever para depois poder explicar. Quando eu tenho a cabala do 10 sobre o aspecto emocional, Colofégio, eu vou lembrar que eu vou chegar ao número 15. O que o 15 é? O 15, em inúmeras informações, ele é a situação dentro de uma cabala de estar amarrado suscetivelmente por uma sensação de incapacidade pela qual eu não consigo realizar os meus desejos. Quando eu tenho o desmembro dessa cabala pessoal, eu chego nesse senhor aqui, nesse número aqui, que todo mundo lembra que dentro da cabala de Ossá, do Rosário de Ossá, o número 2 é o que eu almejo atingir, conquistar. O número 2 sempre é o resultado da soma quaternária dos 4 cantos dessa cabala, que por consequência nós temos o cruzar de informações que chegam aqui. Então eu estou fazendo a soma para depois poder explicar, que torna-se mais fácil. Quando uma mulher busca uma questão de amarração, ela tem que lembrar que esse homem, ele é totalitário de suas informações. Ele, em suma, quando a gente fala do homem a ser amarrado, a gente fala do homem que é vingativo, que não perdoa, mas que adquire perdão, que tem descontrole emocional, descontrole financeiro, que ele vai ter a facilidade de ser fortemente perseguido. As suas doenças, em suma, são doenças ligadas ao fígado, porque esse homem, que com certeza ele é um par binário dentro de um relacionamento afetivo, cuja qual ele não consegue proceder uma fidelidade, ele já traz aqui do berço dele o problema do complexo de Édipo. Aquela mãe criou aquele homem para que, de certa forma, ele fosse um homem para ser sua futura bengala. Então, toda e qualquer mulher ao seu redor vai ser uma mulher sem perspectiva de vida e de brilho. Quando eu pego esse número 15, que é a situação desse homem que vem de uma situação feminina para o contexto de autoridade dele, de arrogância, porque o número 10 de uma cabala, 2 vezes dentro de um jogo, para quem joga búzio, dentro do jogo de búzio, ele fala da questão do crescimento material, espiritual, pessoal, de algo a conquistar. Quando a gente fala de uma cabala emotiva, onde eu posso encontrar o 10, o 7,
o 5 e o 9, eu tenho aqui a questão do desgaste primordial do que esse homem não consegue ser ou fazer. Porque, em certa forma... mas você falou uma vez, William, que a conjura da Cabala de 10 é o número 4. Sim, falei, porque se eu pegar aqui o 17, o 15 e o 7, eu vou chegar ao 22, eu vou ter o contexto do 4, que é a dúvida, a necessidade de escolha, a necessidade de buscar algo, a dúvida e a indecisão. Então, quando uma mulher ela vai buscar uma amarração, ela tem que perceber que esse homem já vem de um sistema fálido referente à mãe e que, por consequência, ele vai fugir, ele precisa conquistar, ele precisa ter, porque a incapacidade dele emotiva interna é muito gigantesca. A necessidade dele de junção, de poder, de ajuda, porque ele não está buscando a imperatriz, que seria uma mulher forte, ele busca uma papisa, ele busca uma mulher passional, ele busca a réplica da mãe em entendimento e em prazer, em louvor, mas ele nunca vai buscar a questão primordial da mulher afetiva amada. Esse 7 aqui eu coloquei pela conjura da falência do homem a ele entender que ele tem que ser sucinto a um relacionamento monogâmico, porque a junção real do quaternário dessa cabala é 3. Porque 15 com 15 vai dar 30. Quando eu tenho um número que chega a 0, eu tenho a dificuldade do ser humano em ligação com o divino. Entendeu? E esses 4 vezes 3 vão dar 12. O 12 é o número que, com certeza, fala dos vícios. Fala da embriaguez, da luxúria, que luxúria não é ter luxo e vaidade, é ter a necessidade do consumo sexual e de suas atividades. Da necessidade complexa do desequilíbrio. O homem, sempre que está sendo amarrado, sempre quando uma cliente busca um zelador para amarrar um homem, com certeza, ele é um homem que traz desequilíbrio, necessidade de reconhecimento, ele traz a vaidade do ser, ele busca a compreensão emocional e o resgate socioafetivo da mulher. Então, quando eu penso em todos esses parâmetros, eu penso, realmente vale a pena amarrar alguém? Realmente vale a pena se indispor com o destino e provocar incapacidades? Porque lembra que o quaternário de 7 está dentro do quaternário de 9, do Rosário de Ossá, onde nós criamos impossibilidades físicas, emocionais, materiais e pessoais. Porque a mulher que busca uma amarração, ela está buscando, com certeza, as falências afetivas que o pai teve com ela. E, com certeza, se houve falências afetivas, de novo, se eu trouxer essas falências para o contexto emocional, eu vou chegar no 12. Então, para você que faz amarração, que faz trabalhos de harmonia, quando você for fazer um trabalho de harmonia, se você encontrar o 12, o 10 como totalitário de primeira casa, o 7, o 5, o 9, ou em primordial o 13, que é o descritivo de que esse homem já vem de um histórico negativo, mal feito, mal falado, mal constituído, pense 2 vezes em fazer, porque você está vendendo uma fé de uma pessoa que vai estar esperando um resultado que não é decente, nem muito menos proveniente do que te executa de fé. Forçar algo, forçar alguém, tentar constituir alguém a necessidade de uma conduta, vamos lá para aquele duelo do celular, uma conduta de aceitação, é uma coisa que não compete ao ser espiritual. É tão interessante que quando a gente fala do 15, a gente fala extremamente do vício carne, vício homem, a necessidade que o homem tem de vencer, mas da impossibilidade dele de movimento contra o destino. O número 15 numa cabala, quando descritivo pelo caminho de uma mulher, fala da ansiedade, do que ela deixou, pensou, achou que deixou de fazer para conquistar algo. Quando a gente fala do homem, a gente fala da plena incapacidade que o homem tem de entender que nada vai funcionar ao seu redor ou à sua volta. E é tão interessante que muitos tratam o número 10 somente como o número da saúde. Ele tem aspectos de saúde, mas em seu contendo, ele tem aspectos de perseguição. Por que tantas doenças de barriga? Colofege, que o pessoal fala tanto, associa tanto o número 10 à barriga. Porque o número 10 ele é um modelo extremamente feminino, letárgico e branco. Então, dentro do número 10, você encontra as funções de responsabilidade.
O 10 é a autonomia do fazer e do ser. O 10 é um Odu que jamais vai abençoar um sistema emotivo, porque ele contrata o homem e a mulher, ou dois homens ou duas mulheres, a cada um fazer a sua parte. O número 10, geralmente quando ele fala da cabala de um homem, ele fala do homem que é arrogante, ele fala do homem que é narciso, do homem que é extremamente poderoso, do homem que necessita ter poder sobre tudo. Por consequência, um homem que não sofre contrariedade. Porém, o quanto de vulnerabilidade esse 10 traz? Quando você tem uma cabala colofejosa que esse homem carrega a 10, você é zelador, você é espiritualista, um bandista, você quer executar a questão da amarração, da tão famosa amarração, porque a sua cliente ela não pode ter uma negativa daquele homem que ela esperou. Mas, em consequência, quando eu tenho uma cabala dessa, de 10 e 15, a gente tem que lembrar que a cliente, ela se colocou à disposição desse homem. Então, ela esperou, porque se ela foi amante, ela esperou a condição desse homem devolver para ela o que ela almejava, que era a totalidade de poder. Daí, outra fragilidade que volta ao Rosário de Ossá, que são as impossibilidades pessoais. Quando eu tenho impossibilidade orgânica, geralmente quando o pessoal fala de 10, fala da saúde, fala da letargia, a gente poucas vezes fala do fígado. O fígado é o órgão que mais se assemelha ao nosso coração. Por isso que o 10 ele traz a ira, a raiva, o descontrole emocional, o descontrole financeiro, porque se por consequência eu não estou feliz emocionalmente, um dos vícios maiores é a compra e o consumo, e demais vícios como bebida, cigarro, entre outros. Cada um tem sua bengala na questão do vício. Qual é a Solange? Então, por que eu quis abater esse assunto e debater esse assunto? Abater porque realmente é um tipo de coisa que eu não trabalho. Não existe amarração, não existe forçar alguém a algo, porque senão eu forçaria aquele que não tem disposição a trabalhar. Mas só para lembrar e para tentar deixar de uma forma clara e objetiva, que quando você vai tentar executar um serviço de amarração, você tem que entender o que levou aquela mulher a aceitar aquele homem, o que levou aquela mulher a esperar aquele homem, ou aquele homem esperar aquela mulher, e o que levou, de uma certa forma, a exatidão do ser do que você almeja realmente encontrar. Porque o número 10 é um número que ele gera simpatia pessoal, ele é um catalisador de poderes, por consequência ele fala da fala ativa, da audição ativa, da visão ativa, porque o 10, na representação da cabala, ele nada mais é que um saquinho de volumes de informações. Então, se eu tenho volume de informações, eu tenho passado. Se eu tenho passado, eu tenho dificuldade de digerir ele. Mais uma vez eu volto ao fígado. Porque quando eu tenho um fígado quente, um fígado com ira, um fígado com ódio, um fígado indeterminado, ele vai me levar à dificuldade respiratória, porque o fígado, quando aquece, ele impulsa outros órgãos para cima, ele vai me levar à tão famosa batedeira de coração. Por isso que os sentimentos relacionados à ansiedade emocional, em suma, chegam até a crise de pânico, a crise de ansiedade. Existe um descompensar, porque já houve um descompensar lá atrás, quando houve uma mágoa e seu corpo não filtrou a palavra. Mágoa vem de mais águas. Colofé Laércio, o não filtrar de sentimentos necessariamente devem ser filtrados. E por consequência, esse número 10 dentro de uma cabala, se tratando de emotividade, e coagido ao número 15, desse homem que é incapaz de ser fidelizador, somente vem para uma seguinte história. O homem quando nasce e a mulher quando nasce, a sociedade implica na seguinte questão. A mulher vai buscar o príncipe, encantado de bons gestos e de boa conduta. O homem vai buscar a princesa, a mulher recatada, contida, de boa fala. Quando esse homem quer se livrar da preocupação de carregar sobre as suas costas o complexo feminino da sua família, seu primeiro amor, que é a mãe, ele vai marginalizar. Ele vai se tornar um homem beberrão, farrista, promíscuo, porque ele está querendo dizer a essa mãe que ele não vai ser o príncipe perfeito. Da mesma forma é a mulher. Quando a mulher se vê no peso de ter que carregar o pai ou algum homem da família nas costas, por consequência ela vai ser totalitária, de uma necessidade libertina. Então ambos tentam provar que não estão dentro do contexto do ideal de sociedade e, por consequência, eles vão ferir o olhar da sociedade. Eles já deram o primeiro sinal. Se você é mulher ou homem que aderiu à sua vida a algum ser humano nessa perspectiva, você não pode esperar que o zelador espiritual, que o seu condutor espiritual, dê a você uma vitória que você já comprou lá atrás como derrota. Até por qual problema primordial?
Quando você vai tratar de uma pessoa vendendo para ela uma fé, você vai vender para ela uma esperança de que ela vai ter o que ela precisa, com a fé e do que ela vai almejar alcançar o que ela necessita. Mas você não pegou essa pessoa e tentou entender o plano pessoal dela. Candomblé não é uma sala de psicologia, ou de terapia, ou de psiquiatria, mas você como zelador, você tem que minimamente entender a que ponto chegou a isso. Ah, mas eu fui de contra a uma mulher que tentou destruir meu relacionamento com feitiço. Sim, existe muito, mas essa mulher está continuando na questão da mulher que inaceitou a forma pela qual o pai tratou e busca nesse homem forte ou nesse homem fraco, no homem da forma que seja, o reflexo do pai. Então a gente está falando de espelhamento, a gente fala do número 2, entendeu? A necessidade que eu tenho de acordar, a necessidade que eu tenho de juntar elos, a necessidade que eu tenho de vitórias que não são necessárias. Vender fé ainda é a forma mais difícil de sobreviver, porque você não pode se dar ao luxo de dizer ao outro que, de uma certa forma, o que ele precisa está contido na sua mão. Você, Colofé, irmão Derivaldo, você tem que dizer ao outro que ele vai ter o que é necessário, de acordo com a sua mudança de conduta. Por isso que quando você encontra os parâmetros de 10, 15, 7, 5, 9, 12, destruição total, procure analisar realmente, por isso que a Cabala ajuda muito, procure analisar o quanto aquele seu cliente está em situação de demasia, o quanto ele está exacerbado, o quanto ele espera sem compor e o quanto ele tem necessidade de autorreconhecimento. Porque senão você entra num jogo onde o famoso dupla face, ou o famoso bipolar, ou o nome que cada um queira dar, vai te converter que a verdade dele é plena. E numa verdade de 3 lados, o real, o que foi falado, o que realmente é. Então cabe ao zelador entender que dentro de uma conduta do número 3, que eu gerei dentre 2, 15, porque esse homem foi incapaz quanto ao homem família, ele foi incapaz quanto ao homem masculino, ele foi incapaz quanto ao homem sociedade, ele foi incapaz quanto ao homem orgânico, porque a necessidade de multiplicidade sexual está ligada ao egocêntrico egoísta. Ele é tão egoísta que ele não pode ser somente de uma pessoa. Daí o número 15, o número 10 e 7 regerem numa cabala as pessoas de exacerbação alcoólica, exacerbação até mesmo de masturbação, entre outros fatores. Então, se a gente pretende estar dentro do mundo do candomblé, ou dentro do mundo da consultoria, e pretende atender um cliente, eu não posso vender para ele uma certeza. Porque às vezes a certeza que eu estou vendendo é a certeza que ele quer ouvir. E quando eu mexo com os 7 sinais primordiais, eu estou mexendo com o equilíbrio periférico. E de novo eu vou levar esse cliente para uma situação de letargia, porque ele vai investir o magnetismo dele somente naquela espera. E dentro daquela espera ele tem que lembrar que ele se acondicionou a esperar uma situação que não era equalizada e, por consequência, ele magnetizou para o seu destino uma desnecessidade de estar pleno, completo e batalhar. É um conselho pequeno, é uma live pequena, mas a gente tem que procurar entender que o número 10 numa cabala, ele fala do movimento ancestral da pessoa. Ele fala de um volume anterior e dentro das suas fases ele fala grandiosamente da perseguição. Doenças de barriga, Colofé, Mãe Isabel, doenças de barriga ligadas ao 10, sim, o movimento gástrico, a úlcera, a irritabilidade e tudo que é de acidez, que leva até um futuro problema com câncer ou algum tumor, está ligado à ansiedade. Quando fala-se de uma mulher com barriga, do mioma, de um problema de útero, você também está falando do 10, a sequência 10, 5, 10, 7, ou até 10, 9 ou 10, 2, porque a mulher espera tanto que ela cria uma barriga, que também é uma questão ligada à obesidade. Quando a pessoa tem uma barriga muito proeminente para frente, ela está esperando alguma coisa. Então a mulher espera tanto algo emocionalmente que ela acaba gerando. Daí os grandes casos de mioma. Daí porque o número 10 é o grande inimigo do número 9, porque o número 9 está associado na cultura geral por aí afora a Yami Oxorongá. E o número 10 é o Batalá, o Oxalá, o Deus Branco, aquele que não permitiu a entrada dela sobre a face da terra. Sequencial, quem trouxe essa senhora à terra?
Número 5, número 7, Oxum Iemanjá, na linguagem mais clara. Por isso, toda essa dinastia da mulher do seio, da papisa, da mulher do útero, daquela que é vinculadora de sentimentos, a beleza e a vaidade, o poder, o que eu posso conquistar, tudo contido na cabaça da vida. Então, que vocês possam fazer bom uso dessa live e que vocês possam, percam um tempinho, peçam para a pessoa que vocês pretendem fazer alguma coisa. Beijo, Sandrinha, Colofé. Vocês pretendem fazer algum serviço emocional, benção, irmão Alcione, cabelo eu tinha que fazer, vontade de falar com o povo. Vocês pensem realmente e calculem se realmente vocês estão executando o serviço certo pelo modo certo, porque senão vocês vão ser causadores de uma fenda no destino daquela pessoa, que às vezes vai demorar muito para que um zelador consiga reestruturar. Um grande exemplo dessa fenda é quando você pega uma mulher que tem aí uma trilogia de noves, ou... Obrigado, José. Ou a mulher que pega em 9 por 9 por 4 num jogo de búzios. Você pega essa mulher suscetível de uma separação, de um casamento destruído, você pode ir lá atrás, vai verificar a numerologia dessa mulher, verifica a numerologia do homem dela, pelo qual se separou. Com certeza você vai ter aí uma grande Iabá, uma mulher, uma mãe, uma avó, que se sente totalitária, porque essa mulher também, quando esse homem era mais jovem, ela adequou com ele as questões que ele tinha de problemas pessoais. Geralmente, o excesso de mimo, o excesso de poder, o excesso de dificuldade de conduzir um homem, vai levá-lo e vai levar essa mulher a entregar esse homem à sociedade de uma forma extremamente negativa. Você está entregando uma criança que bate o pé e chora. Daí já é um outro contexto, são os homens agressivos, homens de 11. 11 por 7 por 5, me compreenda, me ache. 11 por 6 por 10, eu sou o total, me engula. 11 por 11, homens noturnos. 11 por 5, por 8, homens que acham que eles não podem sofrer nenhum tipo de poder sobre eles. Até porque o 11 no contexto masculino fala da necessidade de você não comprimir, não sufocar aquele homem. É o homem que grita, que chora, é o homem que vai berrar, até porque o 11 fala do ego. Você vai ferir o ego dele, ele vai chorar. Então, quando a gente vai desmembrar uma cabala, você precisa ter a certeza de qual ser humano está na sua mão. Entender as debilidades que o fizeram chegar até hoje, compreender que essas debilidades foram um suporte para esse homem, mas entender que dali para frente você tem que ter a voz da verdade, você tem que ter a voz da autonomia e você tem que ser a pessoa que vai levar esse homem ou essa mulher a ter um comportamento diferenciado, porque senão esse homem, essa mulher vai continuar procedendo à promiscuidade comportamental. Porque o problema não é a promiscuidade somente sexual, nem a promiscuidade profissional, aquele homem que vai para quem dá mais, para quem constitui o mais para ele. Porque aí volta para o 15, a necessidade de alterar o destino e de ter a sequência total de um valor e ter a sequência total de uma necessidade. Hoje a gente encontra muito isso na casa de santo, quando você pega aquele legume que chegou recém na sua casa, você o inicia tentando matar da vida dele os problemas que ele tem pessoais e que de uma certa forma ele espera que você dê a ele o mesmo que a mãe, a avó, a tia deu. Por que hoje a gente encontra tanto nas casas espirituais a questão sexual em alta, a atividade sexual em alta, a dificuldade dos filhos entenderem que não podem haver concílio sexual entre irmãos? Porque da mesma forma que houve a facilidade para ver o concílio sexual, há a dificuldade do zelador conter os sentimentos de raiva, ira e disputa. Então, hoje em dia, o ser humano, ele oferta o que ele tem de primazia do nascimento. Existe uma fala tão interessante, todo mundo por aí fala, nossa, fulano fez tanta cagada na vida. Vocês sabiam que o sistema fálico de uma criança começa na amamentação. Quando a mãe oferta o seio, ele mama, e a única coisa que aquela criança faz para a mãe de completo poder próprio e de retorno e presente são as fezes. Então o neném, ele chora, grita, você o amamenta, por consequência ele defeca. Quando ele defeca, ele está presente na mãe.
Só que quando isso vai envelhecendo e a cada vez que esse bebê se vai se tornando mais velho, maior, e ele continua a agir do choro indevido, da ansiedade indevida, ele vai cometer cagadas, porque ele vai gritar, berrar e chorar. A mãe vai dar para ele o seio, seja o seio de entendimento, o seio de colo, ou sequer mesmo o seio de alimento. Ela vai alimentar o ego daquele bebê grande de 15, 17 anos. Por consequência, ele vai fazer uma cagada, devolver essa cagada a ela. Não faltou como a lenda do bebê lá atrás. Então, hoje em dia, quando você pensa em liderar uma casa, você tem que pensar nas fragilidades emocionais, e quando você vai atender um cliente, você tem que entender que dentro do número 10 há a criação, o número 10 é dono do esperma, do esmegma. Muitos vão me criticar pelo que eu vou falar, mas eu, de certa forma, não estou nem aí. Todo mundo concilia Oxalá ao pano branco. A trama de tecidos tem a ver com Yamin. Todo mundo concilia Oxalá, o Deus branco supremo. E por que ele veste branco? Porque ele foi um Deus de grande concílio sentimental, de grande concílio emocional. Todas as mulheres almejavam ter Oxalá como seu esposo, e ele teve muitas mulheres. Daí o múltiplo de confeccionar de pano branco. Isso eu ouvi de um mais velho e replico e concordo, porque se você pega a teoria do 10, do poder, do falo sexual e de tudo mais, você vai achar muito de tudo do contexto do comportamento humano no dia de hoje. Então eu espero que quando vocês forem calcular o número 10, vocês saibam interpretar. Se ele está falando de perseguição, se vem um 10 por 6 por 6, você pode dizer ao seu cliente que ele está em caminho de futuro crescimento, mas que há um empecilho, porque o 10 demonstra da sua fase positiva, parando de falar do negativo dele, a simpatia, a gestão pelo poder, o administrar tudo, o abraçar tudo, porém, o 10 faz com que eu olhe para o outro e não queira ser o outro, mas também que eu não aceite o outro como o meu superior, e que de certa forma, além de não aceitar o outro como meu superior, eu não aceito que ele cresça, porque ele é um grande acusador meu. Por isso, quando eu volto para o 10 na situação emotiva, e aquela mulher aceitou aquele cara sendo amante dela, e foi dando a ele chega na casa dela, ele dá o sexo, ela dá o mimo, a cueca lavada, o A, o B, o C, o D, ela compete com outra mulher, ela está dando primeiro o que esse homem foi buscar na rua. Por consequência, o conforto que ele almeja, ao ter essa mulher, todo o comportamento normativo que uma mãe... Colofé, Roberta, obrigado, amiga, você que é linda. Tá magrinha, linda mesmo. Todo o comportamento que aquela mãe teve de aceitação daquele bebê, daquele homem. E aquele homem que ela devolveu para a sociedade. Então, quando uma mulher ela começa a se tornar mãe de um homem, e esse homem já tem caracteres ou trejeitos de um homem arrogante ou de um homem narciso, ele, por consequência, ele vai cometer a traição. Daí vem a frase que quando o homem entrar, ele vai buscar na rua que não encontrou em casa. Eu já discordo. O homem vai buscar na rua o diferencial do que ele tornou aquela mulher em casa. Ele tornou a mulher o reflexo da mãe. Ele tornou a mulher o simbolismo capital daquilo. Daí vem a evidência da prostituição. Porque quando um homem vai até uma mulher e ele paga para obter o que ele precisa de serviço sexual, ele praticamente paga somente por um assunto. Ele não teve disposição, ele não teve vulnerabilidade de chegar até a mulher que está com ele e falar assim: ô amor, vamos tentar um negocinho diferente, vamos ali em cima da mesa, em cima do carro, porque é um assunto que pode ser falado abertamente, pelo medo que ele tem daquela mulher interpretar o seu desejo. Então ele vai até a rua e busca isso. E por consequência, o medo de interpretação já vem de quando aquele homem era pequenininho e a mãe o iria corrigir. Então, mamães, pensem na forma de educação do filhinho de vocês. Homens adultos, pensem realmente se vocês não têm a necessidade, Colofé Manoara, de se bancar. Todo mundo vê aquela frase: João está bancando Maria, Maria está bancando Pedro. Mas o se bancar simboliza você se assumir, totalizar, financiar, assinar embaixo do que você é e estar disposto a ouvir a crítica dos demais. Eu espero que vocês possam catalisar de uma certa forma e aprender que o número 10, que é um gestor de lentidão e vagarosidade, mas de aprimoramento, é um odô que gera doenças de barriga, porque o fígado é muito afetado. O fígado é o distribuidor de hormônios sentimentais. Por consequência, o número 10 ele causa muitos problemas no ori,
porque se o fígado está mal, automaticamente o mal-estar vai tomar a cabeça. É um número também que fala da necessidade de bori, de alimentar a cabeça, desde uma água de canjica até mesmo uma canjica ofertada, o culto do autori, porque quando eu peço a mais, eu almejo ser melhor. Ser melhor também volta ao 10, porque faz com que você assuma um saquinho de responsabilidades. Tanto é que hoje em dia a gente encontra tanta gente que não quer ser promovida somente pelo simples fato de não querer perder o seu tempo livre ou a sua autoestima descompensada. Eu espero que nesse resumo total eu possa ter dado a vocês um fragmento do que é entender o número 10, da onde ele vem para onde ele vai e primordialmente a minha fala quanto a essa questão da amarração. Não critico quem faça, não condeno quem faça, até mesmo porque já vi grandes resultados, mas também já vi grandes desgraças. E pense, se você quer ser um plantador de sementes positivas ou de sementes negativas na face da terra, desenvolva para o seu... Colofé Giza, Feliz Páscoa Preta. Desenvolva para o seu cliente uma aceitação da necessidade da mudança física dele. Programe nele uma desintoxicação, até porque ebó não é só bolinha de farinha, ebó é a combinação fisiológica. Então desenvolva para o seu cliente a necessidade de autointerpretação para que ele possa entender que ele está indo buscar o que vai ser nocivo a ele e que talvez você seja o médico pajé que vai dar para ele aquela cura não esperada que ele almeja. Não alimente na vida de ninguém o ego pela estrutura da necessidade do poder do que ele precisa. Alimente sim a pessoa de uma forma com a qual ela possa ter fome da sua voz, mas também que ela possa estar abaixo da questão do seu jugo, porque você vai se responsabilizar e você vai ser penalizado por tudo que você executar na vida daquela pessoa. Um grande beijo, uma feliz Páscoa. Meu próximo assunto, peço uma ajuda imensa a vocês. Não falei uma coisinha. Para quem curte tarô, quando vai para a carta dos enamorados, se eu não me engano, ela é a carta de número 12. Quando você vai para a carta do diabo, ela é a carta de número 15. Então, como duas numerologias dessa podem falar de um amor suscetível com sucesso? Não entra numa disputa que não é necessária. Eu pretendo falar da transexualidade no candomblé. Eu pretendo, talvez, pode ser de forma que vai parecer alfinetada, mas como eu vou poder transgredir um ser humano que se auto-entende, homem ou mulher dentro de um corpo masculino ou feminino, não falando de gays, nem lésbicas, nem travestis, nem afeminados. Estou falando exclusivamente da questão trans. Como eu, nativo de uma religião que me incorpora, a gente volta lá atrás, no Silvio Santos, no show dos transformistas, ou travesti, que transformar é estar além do formado, do travesti, que é travestir uma roupa, como eu posso ser de matriz africana, me incorporar com deuses cuja qual eles precisam. Que bom, Sandrinha, se precisar depois, dá um toque pelo meu zap, a gente faz uma cabala e te dá uma mão. Grande beijo, obrigado mesmo pelo apoio e pelas palavras. Como você pode ter a necessidade de compreender que sua deusa, eu incorporo com Oxum, e ela precisa de uma baiana dourada, de um tecido amarelo, de um abebê, de um ofá, de uma espada, como eu incorporo com um deus que precisa de um pano mais escuro e ele tem costumes de um corpo de mulher tendo a tradição masculina, e eu não entendo o DNA, a formação genética de um ser humano evolutivo. A transexualidade, ela somente diz transexualidade, transexual, além do sexo. Eu conheço muitas transexuais que têm comportamento feminino de corpo, se adequaram à hormonização feminina, mas que têm amor por um outro homem, entendeu? Eu conheço muitos transexuais femininos que adequaram o corpo na hormonização e são homens de gerência, têm amor por outros homens também, e por aí vice-versa. Então, um assunto tão polêmico que vai causar muita dor de cabeça, mas já é um pontinho para a gente poder pensar. Eu talvez leve para um assunto mais didático. Eu concordo que o ser humano ele tem que estar confortável na sua segunda pele, porque senão a gente vai bater naquele ápice, né? O dinheiro do transexual serve para a casa de santo, mas a pessoa dele não serve. Um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Aure, Benô e Saravá a todos. Robertinha te respondendo, tem lá o canal do Dr. William. É que assim, é a questão do número 10.
Às vezes nós fazemos uma coisa e esperamos o reconhecimento do humano. Eu poderia começar meu vídeo falando, clica aqui, recomendo aqui, compartilha aí, mas compete a cada um. Minha última live teve um total de 749 visualizações, mas eu tive um total de 90 cliques. Não estou buscando clique, nem estou buscando talvez monetização do que eu faço. Eu procuro dividir uma forma de pensar, porque de uma certa forma, se a gente juntar a forma de pensar de cada um, ao invés de uma refeição, a gente tem um banquete. Beijão, colofé e até uma próxima.